Bom, o nosso aplicativo já cumpre o objetivo dele, né? Ele funciona, a gente consegue digitar números e os números que são digitados são convertidos em binário. E a gente consegue apagar esses números até zerar e alterar o número digitado para fazer uma nova conversão em binário. Mas faltam várias coisas a serem feitas. Vamos olhar o nosso design que a gente tinha planejado lá no início. Uma delas, que é o que a gente vai ver agora, é a questão de quando não houver nenhum dígito ou nenhum número digitado, que apareça um texto como placeholder, né, como padrão. Então, ao invés de ficar zerado, como está agora, de ficar sem nada escrito, deveria aparecer digite um número, com acentuação e tal, né, e um tracinho embaixo onde é a parte do binário. A primeira coisa que a gente pode fazer para avançar nessa direção é fazer com que quando a pessoa abra o aplicativo já apareça aquilo escrito aqui, né? Digite um número e o hífen embaixo. Para isso a gente pode simplesmente alterar o valor atribuído à variável input e à variável output quando elas estão sendo criadas, certo? Então, ao invés de uma string em branco, a gente vai colocar digite um número. Sem acento por causa do meu teclado, depois eu coloco. E no output, simplesmente um hífen. Se a gente executar de novo esse aplicativo para fazer inicializar do zero, você vai ver escrito aqui, ó, digite um número e o hífen. Parece certo, né? Mas se a gente começar a digitar números no teclado, você vai ver que vai surgir um erro. Eu vou até abrir o console aqui para você poder ver o erro. Então, se eu digitar número 3, por exemplo, olha só. Invalid radix 10 number at character 1. Digite um número 3. O que aconteceu aqui é o seguinte. Lembra que quando a gente digita um número, é executado esse onPressed dos botões numéricos, né? Que está sendo criado, que estão sendo criados nessa função do buildNumericButton, né? E o onPressed é executado, então esse código é executado. O input tem uma concatenação da string do número clicado. Então, nesse caso, a gente digitou o número 3 aqui no teclado, clicou no número 3, chega aqui como text number uma string contendo o número 3 e ela é adicionada ao valor da variável input, né, ou concatenada ao valor da variável input. Por isso, o que acontece? Se forma, então, digite um número, porque é o padrão que a gente atribuiu inicialmente, 3. Digite um número 3. Então, fica tudo isso junto. E quando ele chega na linha de output para converter de decimal para binário, ele tenta fazer o parse de uma string para um valor de int, para um valor numérico, ele tem um erro. Por quê? Letras não são números, né? Assim como a gente não pode passar para o int.parse, para esse método, como parâmetro dele. A gente não pode passar uma string vazia, a gente não pode passar uma letra também, nem um símbolo, ou qualquer um desses símbolos, né? Precisam ser números. Então, por isso, o erro. Mas antes de prevenir que esse erro aconteça, vamos organizar melhor o código. Vamos separar a funcionalidade de adicionar um texto ao input, ou um número ao input, em uma função à parte. Então, eu vou criar uma função aqui dentro da nossa classe de HomePageState. O retorno dela vai ser void e ela vai se chamar addToInput. Abre e fecha chaves, ou parênteses, abre e fecha chaves. AddToInput significa adicionar ao input, né? Então, a gente vai adicionar alguma coisa à variável input que a gente criou lá em cima. E todo esse código aqui que está dentro da nossa função anônima de onPressed, que é o setState, input, output sendo redefinidos, a gente vai recortar, Ctrl X, e vai colar dentro da função, ou do método, né, addToInput. Vou colar Ctrl V aqui. Agora, dentro desse onPressed, ao invés de todo aquele código, a gente vai simplesmente chamar esse método que a gente acabou de criar, que é o addToInput. Vou apertar Enter para ele autocompletar para mim, ponto e vírgula para finalizar a linha de código. Porém, a nossa input precisa receber um text number, né, que antes estava sendo passado aqui dentro dessa função buildNumericButton, mas que agora a nossa função addToInput não tem acesso, porque está fora do escopo dela. O text number, que é essa variável aqui,
que a gente criou dentro da função buildNumericButton, só está disponível dentro do escopo dessa função buildNumericButton, certo? Então a gente tem que passar esse valor de alguma maneira para a nossa função addToInput. Como? Através do parâmetro da nossa função, ou do nosso método, né? E é um parâmetro do tipo string, e a gente vai chamar mesmo de textNumber. Lembrando que poderia ser qualquer coisa, mas faz sentido chamarmos de textNumber. Então, aqui onde a gente está executando essa função, dentro do onPrest do nosso numericButton, a gente vai repassar esse valor do textNumber para dentro dessa nossa outra função. Beleza? Além de isolar em uma função, em um método, a funcionalidade de adicionar texto ao input, a gente pode isolar também a funcionalidade de remover texto do input, né, que seria o botão de deletar especificamente. E onde o botão de deletar está sendo implementado? Lá embaixo do nosso código, nessa área aqui do onPrest do MaterialButton, que representa esse botão de apagar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é recortar tudo que está dentro do onPrest desse botão. Então, desde o if até o fechamento do if. Ctrl X. E a gente vai lá para cima, abaixo dessa função ou desse método que a gente tinha criado antes, e criar um outro método. Dessa vez para deletar, né? Então vai ser void remove from input. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves e cola todo aquele código aqui dentro do corpo dessa nova função. Aliás, desse novo método, né? Chama-se de método porque está dentro de uma classe, lembra? E remove from input significa remover do input. Então, nesse caso, é a funcionalidade que vai deletar o último caractere. E para essa função, remove from input, a gente não precisa passar nenhum parâmetro. Porque ela não depende de nenhum dado que esteja além do escopo dela, ou fora do escopo dela, né? Diferentemente de addToInput, que a gente precisou de um dado, de um valor que estava fora do escopo da função, certo? Mas, Matheus, ela está acessando input e output, e input e output não está fora do escopo da função? Sim, porém, input e output estão sendo criadas no escopo da classe, e as funções têm acesso às variáveis, às propriedades do escopo da classe. Por isso a gente consegue usar input e output dentro dessas funções, mesmo sem que o input e output tenha sido criado dentro do escopo da própria função. Beleza? Agora a gente precisa usar essa função, né? Remove from input. A gente simplesmente retirou o código lá de baixo do onPrest desse botão, mas não colocou de volta. Não colocou a chamada, aliás, para essa função. Então vamos descer lá no onPrest desse botão que tem o ícone de backspace e que é responsável pela funcionalidade de apagar, e vamos executar aquela função, né? Então é remove from input. Agora vale a pena a gente rodar o aplicativo de novo, executar o aplicativo de novo para você ver que na verdade nada mudou, tá? A gente simplesmente organizou melhor o código, né? Separou em funções, em métodos. E se a gente executar de novo esse aplicativo, você vai ver que o mesmo erro vai acontecer, tá? Então, olha aqui embaixo no console, digite o número 3, invalid radix 10 number at character 1. Deu o mesmo erro, tá? Inclusive tem aquela questão do stack trace, né? Se a gente clicar aqui no link que o erro fornece, a gente vai direto para a parte do código que gerou esse erro. Então é justamente onde a gente tinha indicado anteriormente, né? A explicação de que se você passa uma string contendo letras para o parse de int, você recebe um erro, né? Porque isso é impossível de ser realizado.